Boa noite, estamos aqui do Comitê Saúde e Bem-Estar, Núcleo Mulheres do Brasil de Londres, para mais uma live. Vou dar alguns segundos para o pessoal começar a entrar, maravilha, tem um pessoal chegando, obrigada a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar alguns recados e daqui a pouco eu vou convidar o meu convidado de hoje, Cláudio Lara. Bom, lembrando para vocês que o Núcleo Mulheres do Brasil é um núcleo suprapartidário, sem fins lucrativos, fundado pela Luísa Helena Trajano em 2013 e hoje conta com mais de 70 mil mulheres no Brasil e no exterior. E o objetivo do grupo é empoderar as mulheres profissional e pessoalmente. O evento de hoje foi organizado pelo Núcleo Comitê Saúde e Bem-Estar. Se vocês, alguma de vocês quiserem participar como voluntárias, é só pegar os nossos contatos no Instagram. Se vocês quiserem somente seguir os nossos eventos, também tudo está sendo divulgado no Instagram. E eu aproveito para agradecer o pessoal da comunicação, a Nath, a Fernanda, que sempre dão um apoio muito grande para a gente, para divulgar os nossos eventos. E então eu vou aproveitar e convidar vocês para o nosso evento fixo, toda quarta-feira, às 8 da noite, meditação, que é uma prática ah, muito boa para a saúde mental ao longo do tempo. E dia 15 de maio, coloque na agenda evento ao ar livre, num parque aqui em Londres, caminhada guiada. E esse vai ser o nosso primeiro evento ao ar livre depois do lockdown. Bom, então, sem mais, eu vou convidar o Cláudio Lara. Ele tem uma escola de PNL em São Paulo. Então, se você não conhece a PNL, tem dúvidas, cola aí, porque o Cláudio tem 15 anos de experiência e a programação neurolinguística tem muitas áreas em que ela pode ser aplicada e é um modelo fantástico. Então, vamos esclarecer tudo com ele hoje. Vamos lá. Ver se o Cláudio tá por aqui. Se vocês tiverem perguntas, nós também vamos responder no final, tá? A Bel, que é líder do Comitê Saúde e do Bem-Estar comigo, nós dividimos a liderança. Ela está nos bastidores, como sempre, pegando as perguntas e dando uma mão aí. Não tô vendo o Cláudio aqui. Cláudio, se você tiver aí, manda um convite para mim te aceitar aqui na live. Agradeço a todos que estão aqui. Lembrando que, enquanto eu acho o Cláudio aqui, eu vou falando do evento. A gente vai falar de programação neurolinguística. Vai pensando nas suas dúvidas. A programação neurolinguística é usada para fazer terapia. Tem muitas utilidades e hoje nós vamos descobrir. Ok, onde que tá o... Ah, o Cláudio. Olá, Cláudio. Oi, Marli, tudo ótimo com você? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar falando sobre esse tema que eu adoro. Muito boa noite. Então, para quem está aí nos assistindo, eu vou contar como é que eu conheci o Cláudio. Bom, eu conheci o Cláudio através de uma inglesa, a Tina Taylor. Ela tem uma escola de programação neurolinguística aqui em Londres, de programação neurolinguística e hipnoterapia. E como eu estudei hipnoterapia aqui, eu acabei conhecendo a Tina, e aí ela tem contato com o Cláudio no Brasil, tem uma relação com ele, que ele vai contar pra gente qual é.
E aí fiquei sabendo que ela tinha um amigo no Brasil que tinha uma escola de PNL, então eu aproveitei a oportunidade para convidar o Cláudio para conversar com a gente sobre esse modelo fantástico que é PNL. Eu também estudei PNL na Itália, sou master em PNL, e o Cláudio é um trainer, então ele está mais avançado. Então, muito boa noite, eu vou pedir para você então se apresentar. Cláudio, por favor. Obrigado, obrigado. Bem, primeiramente, eu adoro falar, então se eu falar demais, avisem, tá? É, Vou deixar. eu sou advogado, sempre fui advogado na minha profissão, e chegou uma hora que eu larguei a profissão para me dedicar a outros assuntos. Na realidade, eu estava querendo entrar no mundo da diplomacia. Então, quando eu entrei no mundo da diplomacia, né, para ser diplomata no Brasil, só que o concurso público é super difícil e eu não estava conseguindo passar, falar 3, 4 línguas, era bem complexo. Então, eu decidi ir para um treinamento que deixava a gente mais inteligente e era um curso de PNL aqui no Brasil. E acabei me apaixonando pela PNL, fui para os Estados Unidos, conhecer o próprio Richard Bandler, um co-criador da PNL, e desde 2006 que eu participo dos treinamentos dele, sou assistente do próprio Richard, inclusive foi assim que eu conheci a Tina, que ela também é uma das assistentes do Richard, e hoje em dia eu ministro treinamentos, faço alguns atendimentos e hoje em dia minha principal fonte de trabalho é treinamentos. Então eu faço treinamentos ligados à comunicação, à hipnose um pouquinho, gestão, vendas, enfim, do que tem a ver com comunicação, eu tô dentro. Certo. Eu estava lendo que o grupo de Master Trainers é um grupo muito restrito, né? Pouquíssimas É bem pessoas. restrito. Então, os Master Trainers, na verdade, quando você pode fazer uma formação com o próprio Richard Bandler para se transformar num treinador licenciado por ele, né? Então você tem o selo de que, ok, eu sou um treinador que ele verificou se eu realmente tenho competência para ensinar PNL. E a gente acha que a gente chega a formar, pelo menos antes da pandemia, uma média de 150 por ano, 150 treinadores novos todos os anos. E dentre desses, o próprio Richard, uma escolha subjetiva, ele decide nomear como se fosse um Sir. Né? Na Inglaterra tem o Sir, que a rainha Elizabeth congratula para algumas pessoas, e não tem muito um porquê. É meio que subjetivo muitas vezes. Porque você fez alguma coisa interessante, ou porque você está se destacando no meio. Então, ele dá esses títulos, e até hoje ele deu seus 35 e 40 pessoas no mundo que já receberam esse título. Hoje em dia, atuando, deve ter uma média de 15, 16 desses 35, 40, deve ter pessoas que ainda estão atuando na área, uns 15 Master Trainers no mundo atualmente. E assim que eu recebi meu título. Meu título eu recebi em 2011. Ok. E você já começou a atuar. Eu já atuava antes, eu já era treinador, Ok, né? ok. Eu já era treinador. E aí eu estava já treinando, já estava dando aula, já há uns 3 anos mais ou menos, mas eu já fazia parte da equipe dele como treinador. Ok, E aí certo. eu recebi o título, até hoje eu não sei por quê. Bom, deve ter motivo, né? Admiro sua modéstia. Bom, o que eu gostaria de pedir para você agora é explicar um pouquinho o que é PNL, porque por exemplo, no meu ponto de vista, muito mais pessoas deveriam conhecer PNL, muito mais profissionais deveriam aplicar PNL, porque é um modelo fantástico e ele nasceu de terapeutas, na verdade, né? Então, Foi. muitas pessoas usam para terapia, para curar traumas, fobias, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente o que é a PNL. Quando a gente fala em PNL, na verdade a PNL surgiu um pouco antes da terapia. Quando o Richard e o Grinder estavam lá em Santa Cruz, lá na Califórnia, na década de 70, estudando, né, os terapeutas de sucesso, né, o próprio Richard já tinha essa concepção de estudar aquilo que funciona.
porque ele veio da matemática, ele veio do mundo da computação. E ele tem uma história que ele conta que o primeiro caso dele de estudo de alguma pessoa de grande competência era para um projeto de contabilidade. Eles estavam querendo construir um programa para o computador de contabilidade. Então o grupo de alunos foram estudar um contador, alguém que fazia isso da vida, para construir uma máquina, né, para construir um programa, um software que rodasse aquilo que o contador fazia, por exemplo, no papel. E essa ideia começou a surgir aí. Opa, eu consigo estudar alguém que tem uma grande competência e criar um processo, um procedimento em cima do que essa pessoa faz. E quando ele começou a se entranhar no mundo da terapia, né, porque Santa Cruz da Califórnia era um centro de desenvolvimento humano muito grande, inclusive um dos maiores que existiu, tinham mais de 150 diferentes escolas de psicoterapia só em Santa Cruz, na Califórnia. Então, ele teve muito... O ambiente facilitou para ele, para o Grinder, ao encontrar terapeutas bons e tentar identificar, ok, o que esses terapeutas realmente estão fazendo de diferente dos outros que não dão resultado. Então, eles foram meio que construindo, né, essas fórmulas, esses procedimentos, esses protocolos, com base na competência de alguns terapeutas, incluindo Virginia Satir, que são os mais conhecidos, Virginia Satir, o Fritz Perls, da terapia Gestalt, o Milton Erickson, da hipnose, e tantos outros que não são tão conhecidos, mas que são bem relevantes. E a PNL, então, é um conjunto, é um grande conjunto de ferramentas de comunicação de verdade. Então, que quando você se especializa em comunicação, você consegue ser o melhor terapeuta, você consegue ser o melhor vendedor, você consegue ser o melhor comunicador em geral. E isso vale tanto para a comunicação, eu com uma outra pessoa, tanto você consigo mesmo. Porque o tempo todo a gente está se comunicando. Então, por isso que esse lado terapêutico é bem forte na PNL. Porque você consegue se comunicar melhor consigo mesmo e consegue se motivar melhor, você consegue lidar com pensamentos estúpidos que muitas vezes a gente tem, consegue, enfim, ter um pouco mais de controle de quem a gente é e para onde a gente está indo. Então, acho que isso é um bom resumo de PNL. Tá, e você concorda, por exemplo, que hoje em dia muitos profissionais, eles incluem alguma coisa de PNL? Porque PNL não é uma ferramenta, mas era um conjunto de várias técnicas, né? Eu, por exemplo, quando eu estava estudando, eu criei um trauma com a técnica da timeline. Uhum. Né? O professor explicou a técnica e era uma lembrança do passado bastante desagradável e é realmente impressionante como funciona. Mas, assim, existem vários... a PNL, ela é empregada em vários setores, mas as pessoas não citam, não dizem que usam PNL. Você concorda com isso? Muita gente, inclusive, muitas vezes até o contrário. As pessoas, quando elas têm muito sucesso, quando elas são muito competentes, elas têm uma habilidade de se comunicar efetivamente. É assim que elas conseguem ter resultados. Então, um terapeuta, ele consegue se comunicar tão eficientemente com o paciente e consegue compreender tão eficazmente o que realmente o paciente está trazendo para ele, que ele vai ter muito mais chance de dar resultados, de conseguir ajudar o paciente a se livrar de um problema. Então, eu acredito que é o contrário. Eu acho que muita gente é muito competente pela habilidade de comunicação, talvez inerente dela, e uma vez que a gente consegue aprender PNL, a gente identifica, olha, ele está usando essa técnica, ele está usando isso, ele está usando aquilo. Só que, na verdade, ele não está usando técnica, ele está usando comunicação eficaz. A gente que estuda PNL é que identifica as nossas técnicas na comunicação diária das pessoas que têm sucesso em geral. Então, por isso que quando a gente entra no mundo da PNL, a gente vê PNL o tempo todo. Porque eu estou vendo um filme, eu identifico PNL. Eu estou vendo um seriado, eu estou vendo PNL. Eu vejo um atendimento, eu encontro a PNL. Porque PNL é o quê? Pensar sobre comunicação. E eu consigo, ao pensar sobre a comunicação, identificar o que está acontecendo ali dentro. Ah, exato, eu não tinha pensado desse ponto de vista ao contrário, porque realmente eu vejo PNL em tudo. Assim,
Muito. É, tá certo, é. Então, quando a pessoa está fazendo uma coisa certa, a gente identifica a. Entendi. Fantástico, maravilhoso. Bom, vamos fazer uma pergunta direta, né? Já que nós temos muitas mulheres aqui, somos de um grupo de mulheres. Como é que a PNL pode ajudar as pessoas, em particularmente as mulheres, nos relacionamentos interpessoais, em geral, amorosos, não amorosos, profissionais, em casa, em geral, nas Eu, relações? bem, as mulheres, eu acredito que as mulheres, na realidade, elas já são boas comunicadoras em geral. Elas, eu até brinco que as mulheres muitas vezes têm um número de palavras para falar durante o dia e o homem gasta menos. Então, as mulheres elas sempre foram boas comunicadoras em geral, né? Elas sabem se comunicar entre elas, elas sabem, ela tem jogo de cintura. As mulheres conseguem identificar muitas vezes mensagens escondidas. Então, elas são boas em identificar padrões de comunicação que o homem talvez não identifique. Por exemplo, sabe quando você está falando alguma coisa e você lê as entrelinhas? Então, as mulheres são muito boas de ler a entrelinha, de identificar aquela mudança de tom de voz que ela ouviu e você, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada nessa comunicação. Então, eu acredito que as mulheres, quando vão estudar PNL, elas se encontram, elas percebem, nossa, eu já fazia isso, eu já fazia dessa maneira, eu só não tinha consciência que era isso. Então, eu acredito que esse sentido que a mulher tem, ela que já está inerente na feminidade da mulher, ela só fica mais visível quando você estuda a PNL. A mulher, ela percebe, nossa, tudo aquilo que eu já fazia sem pensar, tipo, de maneira automática, agora eu sei o que é. Agora eu sei exatamente aquilo que eu estou enxergando e por que eu estou enxergando. Por que eu estou dando esse significado. Por que eu estou identificando essas coisas. Então, a mulher ela meio que se descobre como uma excelente comunicadora. E uma vez que você percebe a comunicação mais assim, a consequência é você também se transformar, você ajusta aquilo que não está funcionando bem. Então, uma vez que eu já sou uma boa comunicadora, só que eu não sei exatamente como que isso acontece. De repente você começa a perceber como acontece. E aí você consegue pegar e melhorar. Então, você consegue se transformar numa melhor comunicadora, você consegue identificar mais facilmente essas informações que estão entre linhas, e isso vai fazer, com certeza, uma mulher conseguir se comunicar melhor com o parceiro, conseguir identificar melhor o pensamento das pessoas, conseguir identificar melhor o que as pessoas querem dela, muitas vezes, no ambiente de trabalho. Então, ela vai conseguir lidar melhor com o mundo dela, uma vez que ela se comunica mais efetivamente. Então, imagine uma mulher com uma super capacidade de comunicação. Ela vai superar todos os outros homens que estão ao redor dela, com certeza. Né? Ela vai conseguir abrir espaço. Né? Ela vai, muitas vezes, perceber, inclusive, a força que ela tem dentro dela. Acho que muitas mulheres ainda, infelizmente, carregam um peso muito forte de eu sou mulher, o mundo é difícil para as mulheres, e eu acho que as mulheres deveriam perceber a força que elas têm e a resiliência que elas têm para, quem sabe, transformar o mundo num mundo melhor. Porque a mulher tem esse lado mais de carinho, de amor, de querer ajudar muito mais que o homem. Então, eu acho que uma vez que a mulher ganha esse superpoder de conseguir se comunicar cada vez melhor, ela vai conseguir cada vez mais ter papéis mais importantes na sociedade e, com isso, levar esse lado de afeto, de carinho, de cuidado, que talvez precise, principalmente no mundo empresarial. Então, acredito que aí a PNL entra muito bem com as mulheres. E aí, então, nesse ponto, é importante, como a comunicação com nós mesmos é importante, né? Porque, normalmente, se a gente tem uma crença negativa, né? Autolimitante,
ou Uhum. tem todos esses pressupostos, que o mundo é difícil, né? Esses dificuldades que você falou, é até uma auto-hipnose negativa, né? Então, no caso, É. a mulher comunicando com ela mesma, é, no sentido de comunicar para ela mesma que ela tem poder, né? E acreditar, eliminar um pouco as crenças autolimitantes, é o que vai fazer a Sim. diferença, né? Já que a comunicação natural, ela flui para a mulher, o modo como ela comunica com ela mesma vai ter uma grande, vai causar um grande impacto, certo? No que Concordo ela vai refletir na plenamente. fora. Plenamente. Eu tenho uma amiga minha que ela está fazendo um excelente trabalho, inclusive para mulheres. O nome dela é Rafa Brits, ela é conhecida aqui no Brasil, ela é uma pessoa mais conhecida aqui na mídia, e hoje ela faz um trabalho incrível em relação a mostrar para as mulheres o poder que elas têm. Então, ela tem um canal que chama Tisser, se eu não me engano, acho que é Tisser, que ajuda as mulheres a se empoderarem, ajuda as mulheres a perceberem a própria força que existe dentro delas. E acho que é um caminho muito bonito de se seguir, poder ajudar outras mulheres a perceberem a própria força e o quanto que elas podem realmente serem felizes e capazes e se perceberem como pessoas que realmente podem e devem, aliás, ajudar o mundo a ser melhor. A gente tem muito homem do governo, muito homem no Congresso, e a gente só vê briga. Devíamos ter mais mulheres ali, com certeza. É. Então, já que você, né, você está falando assim das mulheres, eu vou pegar esse ponto para citar. Em fato, oh, desculpa, a Virginia Satir, ela foi inspiração não só para a PNL, né, para esse modelo de comunicação na C. Ela também, outras terapias estudaram a Virginia Satir, tiveram influência dela, como a constelação familiar e o método Silva, que tem Sim, forte no Brasil, eles também usaram a Virginia Satir. Então, olha quanto ela era poderosa para realmente ajudar as pessoas, uma grande terapeuta. é. Então, voltando então para o aprendizado, né, mudando, não voltando, você eu sei que você na sua escola agora tem um curso de aprendimento, não sei se aprendimento é português, me perdoe, não lembro. Aprendimento? Não, It's acho que não, alright, acho que it's alright. ok, aprendizado de línguas. Aprendizado de línguas. Aprendizado. Como nós estamos aqui em Londres, nós temos também atividades, por exemplo, de quinta-feira temos aula gratuita de inglês para, né, a comunidade que está aqui, que precisa aprender inglês, né? A PNL também, ela pode deixar a pessoa, como é que ela influencia o aprendimento de uma língua? Quando a gente usou a PNL para estudar pessoas que já aprendiam línguas facilmente. Então, há uns 3 anos atrás, eu comecei a estudar poliglotas, porque imaginei que um poliglota realmente tem uma capacidade de aprender várias línguas, não só uma. Então, eu fui atrás de poliglotas para estudar eles, tá? Como é que eles estudam? Como é que é o mindset deles? Como é que eles pensam? O que eles fazem para praticar no dia a dia deles? E então, estudando mais de 17 poliglotas diferentes ao longo desses 2 anos e pouco, eu desenvolvi esse treinamento onde eu ensino as pessoas a aprenderem uma nova língua por conta própria. Então, elas não saem do treinamento aprendendo uma nova língua, né? Que elas vão sair em 3 dias, óbvio, falando inglês ou falando francês. Ela vai aprender um método, né, de por conta própria conseguir aprender uma nova língua. Então, ela é um jeito de se transformar num autodidata. Então, a gente ensina, né, uma pessoa que talvez já tentou aprender uma nova língua, muitas vezes fez anos de colégio, de cursinhos, e mesmo assim percebe-se que ela não está se desenvolvendo, ela continua, vai no básico, né? E como é que ela avança? Como é que ela faz para avançar por conta própria? Então, é um treinamento todo focado nesse assunto, onde eu passo técnicas, eu ensino as pessoas a terem o mindset correto, né, para ela conseguir desenvolver por conta própria, aprender uma nova língua, talvez em 6 meses a 1 ano só. Porque é assim o tempo médio que um poliglota desenvolve uma nova língua. Então, se eles conseguem,
por que não conseguir e ter o mesmo resultado que eles, se você está fazendo a mesma coisa que eles? E, inclusive, eu estou praticando isso. Comecei a praticar comigo mesmo para o japonês. Então, eu estou praticando o aprendizado do japonês, já tem aí uns 4, 5 meses, que eu estou usando o processo que eu ensino comigo mesmo, porque eu estava na expectativa de esse ano ir para o Japão mais uma vez, ministrar mais um treinamento por lá, que ano retrasado eu fui. Só que, infelizmente, não vou esse ano. Mas eu já estava me preparando para chegar lá e conseguir falar um bom japonês. Uau. Então aí você fez o modelamento, né? Você aplicou o princípio Uhum. da PNL, porque Sim, a PNL tem vários princípios, né? Que é, se alguém faz alguma coisa, eu, de um modo excelente, eu também posso fazer se eu modelar essa perfeito. pessoa, seguir a estratégia mental, estratégia Estratégia mental, mental. estratégia mental que ela usa, né? Sim. Certo, ótimo. Um, e falando então dos pressupostos, porque quando eu conheci a PNL, um pressuposto para mim que eu acho assim que muda já a vida de uma pessoa, né? Então, qualquer pessoa que estudar PNL, mesmo para si mesmo, não precisa ser para trabalho, ela melhora a qualidade da vida, né? Porque quando você aprende, por exemplo, que o mapa não é o território, esse é o meu pressuposto favorito. Você aprende que, assim, todas as interpretações que a gente faz do que o outro está pensando, nós assumimos muitas coisas, e são todas muito particulares, individuais nossas, porque o modo que a gente vê o mundo não é um mundo em si mesmo. Se nós pedirmos para cada pessoa do planeta desenhar uma árvore, por exemplo, não vai ter nenhuma igual a outra. Quer dizer que não tem ninguém que vê o mundo de Da forma mesma maneira. igual, parecida. Por isso que a comunicação é tão difícil e a gente precisa estudar para É, entender a comunicação, para poder se comunicar melhor, né? é Então, eu isso queria saber mesmo. de você, se você poderia falar para a gente um pouquinho quais são os pressupostos, qual que você mais gosta, se você tiver um É, preferido. tem muita gente que talvez não saiba muito bem o que é pressuposto, então eu vou primeiro falar um pouco do que é. Pressuposto são meio que regras de conduta que, se você seguir, o seu mundo vai ser mais fácil. Eu acredito que são regrinhas de conduta que, se você seguir essas regras de conduta, essas regras de como as coisas funcionam, né, o seu mundo vai ficar muito mais fácil para você viver nesse mundo, conseguir lidar com as coisas que acontecem à sua volta e saber lidar principalmente com as pessoas. Eu, particularmente, eu também gosto muito do mapa na território, tá? Porque ela realmente dá uma percepção de como que a gente tem que ficar o tempo todo atento para a nossa própria comunicação. Porque eu sei que eu posso usar uma palavra aqui, mas se eu uso uma palavra, na minha cabeça ela tem um significado. Na cabeça da outra pessoa pode ter um significado completamente diferente. Então a gente está aí com não sei quantas pessoas estão vendo a gente, né, nessa live. Se eu uso uma palavra, o significado que ela vai dar ou a interpretação que ela vai dar, talvez seja diferente da minha. Então a gente tem que ter muito. A gente fica mais cuidadoso na hora de falar. A gente, inclusive, a gente começa a falar com mais controle, porque, opa, será que a pessoa que está aqui do meu lado, ela está entendendo a mesma coisa que eu estou entendendo? Então, algumas ferramentas paralelas a gente tem que desenvolver com esse mapa no território. Primeira ferramenta que você tem que desenvolver é uma percepção muito grande do outro. Por quê? Eu tenho que falar, e enquanto eu estou falando, eu tenho que fazer o quê? Uma leitura da linguagem não verbal da pessoa que está na minha frente. Porque se eu falo alguma coisa e eu vejo que ela tem uma reação emocional, ela causa, por exemplo, desconforto. Né? Então, a pessoa, sei lá, faz né? Ou dá um passo para trás, ou se esquiva, ou melhor, existe alguma reação involuntária, alguma coisa que eu disse afetou ela negativamente.
E se eu falar uma outra coisa e for o contrário, ela der um sorriso, ela se aproximar, os olhos brilharem, opa, alguma coisa eu disse e afetou ela positivamente. Então a gente começa a ter mais controle. Ok, falei alguma coisa e essa coisa não me encaixou bem para a pessoa que estava me ouvindo. Na hora eu tenho que ter que pensar o quê? O que que eu posso dizer para consertar isso que eu acabei de dizer? Que outro tipo de explicação eu tenho que falar para essa pessoa realmente entender o realmente que eu queria dizer? Então você fica muito mais rápido nessa interação entre falei, a pessoa interpretou bem ou não? Não, não interpretou. Na hora eu tenho que ter essa habilidade de mudar o que eu estou falando, ressignificar o que eu estou dizendo, explicar de uma nova maneira, até perceber que a pessoa da minha frente realmente compreendeu aquilo que eu queria dizer. Do contrário, eu vou ter falando uma coisa, a pessoa vai estar ouvindo outra, interpretando de outra maneira, e aí cria o quê? Conflito. Né? Os conflitos acontecem porque eu falo uma coisa pensando em algo. A outra pessoa pega a mesma coisa e interpreta de outra maneira. Então, se eu não tiver essa perspicácia de identificar como é que ela está realmente pensando a respeito do que eu acabei de dizer, ela pode chegar em casa e falar que eu disse uma coisa que eu nunca disse. Ou pensar que eu penso de uma maneira que eu nunca disse que eu pensei. Então, você tem que ter essa habilidade. E a segunda habilidade, além de perceber muito bem o outro, é saber fazer boas perguntas. Porque uma vez que eu falo alguma coisa, eu posso fazer uma pergunta para identificar se você realmente compreendeu o que eu disse. Então, um outro jeito de você identificar se realmente o outro entendeu de verdade aquilo que a gente quer dizer é fazendo uma pergunta. Então, eu vou perguntar para a pessoa o que ela entendeu, como é que ela representou aquilo. Então, ao fazer perguntas, ela vai me responder. Ah, realmente, ela identificou, ou ela pensou o mesmo que eu pensei, ou ela chegou na mesma conclusão que eu cheguei. Então, acho que o mapa do território, ele faz a gente ter que desenvolver essas habilidades. Além de que a gente percebe que cada pessoa é muito diferente da outra. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado na hora de me comunicar com os outros. E acho que até a beleza do mundo está aí, porque se todo mundo pensasse da mesma maneira, o mundo seria quadrado, teria tudo igual para todo mundo. Eu acho que, graças a Deus, cada pessoa tem um pensamento diferente, e uma vez que o meu pensamento entre em comunhão com o seu pensamento, nasce um terceiro pensamento que talvez ninguém no planeta tenha pensado. A gente chama isso de criatividade em conjunto, né? Então, eu e você estamos pensando de maneiras diferentes, a gente de repente se encontra e a gente cria um pensamento que talvez ninguém tinha pensado, um terceiro pensamento sobre isso. E assim que o ser humano vai evoluindo, né? A nossa evolução como ser humano acontece assim. Eu sei de uma coisa, eu converso com alguém que sabe de outra coisa, a nossa união cria uma ideia nova, uma área nova, uma ciência nova, e a gente vai evoluindo dessa maneira. Então eu gosto muito realmente do pressuposto do mapa território. Um outro que eu acho lindo também é que, e acho que tira muito a sensação de peso da cabeça das pessoas e das costas da pessoa. Você sempre faz o melhor que você pode. De acordo com a circunstância que você se encontra. Então, isso significa o quê? Que todas as decisões que você tomou na sua vida, foi a melhor decisão que você pôde tomar de acordo com o pensamento que você estava tendo e a circunstância que você estava. Então, eu sei que muita gente se sente culpado. Puxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter feito aquilo. Só que aquilo que você fez naquele exato momento, naquele exato segundo, era o melhor que você podia fazer devido ao quê? Ao que existia dentro da sua cabeça. Por isso que a gente usa a linha do tempo, que foi uma das primeiras coisas que você falou da técnica que você usou para ajudar um cliente seu a resolver um trauma. É isso que ela faz. Eu boto o você atual, o você de hoje, para observar algo que aconteceu no passado. E nunca é impossível você olhar o passado da mesma maneira que você olhou quando você estava no passado. Você vai olhar na perspectiva atual. Então, é aí que entra a ressignificação. Porque eu olho o Cláudio de 10 anos atrás,
que aconteceu alguma coisa que talvez não tenha sido boa, só que eu olho com o olhar do Cláudio atual. E esse meu olhar vai dar um significado atualizado, vai dar uma concepção diferente para aquilo que aconteceu há 10 anos, e aí uma vez que eu ressignifico, meu cérebro começa ele se sente de maneira diferente sobre aquilo que aconteceu, porque meu olhar mudou sobre aquilo. Então toda vez que seu olhar muda sobre alguma coisa, o seu sentimento é obrigado a mudar. Então é por isso que o processo de ressignificar é muito útil, porque você leva a pessoa a olhar aquilo de uma maneira diferente. Tanto é que toda a PNL, se você estudar a PNL ensina 3 passos. Você só precisa de 3 passos para se mudar. Você precisa mudar o seu ponto de vista. Porque uma vez que você muda o seu ponto de vista, você muda o seu sentimento. É impossível você manter um sentimento mudando o ponto de vista. Então, primeira coisa que a PNL faz, mudar o ponto de vista da pessoa, usando das diversas técnicas, né? Então a gente usa modelo Milton, metamodelo, submodalidade, rapport, linha do tempo, todas as técnicas em geral são feitas para você mudar o ponto de vista de alguém. Uma vez que você mudou o ponto de vista, você mudou o sentimento. Você mudou como você se sente. Ou melhor, a sua biologia muda, né? Então, ao invés de você estar produzindo, sei lá, dopamina, você começa a produzir serotonina. Então, mudou química. E uma vez que você muda o seu sentimento, você muda o que você faz, a sua reação ao sentimento. Então, aconteceu uma coisa ruim no meu passado. Eu ressignifiquei. Hoje eu não tenho mais medo, hoje eu tenho coragem, porque eu ressignifiquei. Com coragem, ao invés de não falar em público, eu vou e falo em público. Então, o meu resultado final muda porque meu sentimento mudou. Mas meu sentimento mudou porque eu enxerguei o mundo de uma outra maneira. E a PNL, ela trabalha muito essa questão de mudar ponto de vista. Grande parte das técnicas é isso. Muda ponto de vista para mudar sentimento. Mudou sentimento, mudou comportamento. E você mudou o comportamento, você muda a realidade. Né? Então, em vez de ter medo de falar, agora eu vou falar. Em vez de ficar em casa trancado, eu vou sair, né, em busca do amor da minha vida. Em vez de achar que ninguém gosta de mim, eu vou começar a encontrar pessoas que gostam de mim. Então, você muda o seu comportamento. E isso é muito importante, porque durante muito tempo o mundo da terapia só trabalhava o sentimento. Era questão de me fala do seu problema, vamos mudar o seu sentimento. Mas não tinha o atrelar a mudança comportamental. E enquanto o comportamento não muda, a sua realidade não vai mudar. Eu posso até me sentir melhor sobre algum problema, mas se isso não me fizer fazer algo diferente, não vai ter uma mudança real na minha vida. Eu só vou achar que eu estou melhor, mas eu não vou estar fazendo coisas diferentes para a minha vida mudar de verdade. Então, não basta só se sentir bem, ou não basta só não se sentir mal. Que muita gente, eu só não quero mais me sentir mal. Tá, mas você não quer se sentir bem? Ah, mas eu acho isso impossível. Ah, mas ainda. Mas o que teria que acontecer para você se sentir bem? Então você começa a usar da linguagem para a pessoa o quê? No final, se comportar diferente. E ela se comportou diferente, a realidade dela vai mudar. Nossa, maravilhoso conteúdo. Aqui a Marlene Masoterapia está dizendo ali que ela está adorando o conteúdo e ela também colocou uma frase assim, ó, que 1 mais 1 pode ser mais do que 2. Então, aproveita esse gancho que me veio na ideia isso, né? Que parece assim, você falando, às vezes parece uma coisa muito complicada para quem não conhece PNL, mas pode ser até uma coisa simples, né? Por exemplo, ressignificar. Tipo, você é o colega de trabalho, né? Vamos supor. Ele tá hoje mal-humorado, aí o seu chefe, né, tá com aquela cara feia, não te cumprimenta, aí você já tá interpretando, pensando que tem alguma coisa de errado com você. Né? Então, no mesmo momento, quando você tem, né, esse conhecimento da PNL, que você, 1 mais 1 não é sempre igual a 2, né? Quer dizer, o X não é igual ao Y, o X pode ser igual a Z, a N, a B. Então, pode ser que seu chefe tenha um problema, não dormiu direito, não é com você. E porque a gente fica, né, a gente passa a vida inteira interpretando e sofrendo. Sofrendo muitas vezes antecipadamente,
né? Não é todo mundo, mas muita gente sofre antecipadamente achando que ela é o problema e interpretando alguns comportamentos dos outros que, na verdade, não são aquilo, né? Elas É. podem ter inúmeras razões, né? Então, Porque acho a que gente, divida o muito. seu, é o caso que acontece com todas as mães. Imagina uma mãe que tem um filho adolescente e o adolescente sai de casa à noite e volta tarde, ou não liga e não dá satisfação. O cérebro da mãe, né, vai à loucura, né? Ou melhor, vai achar que o filho foi assassinado, foi morto, foi sequestrado, vai encontrar, né? O cérebro vai levar, o cérebro da mãe vai achar que aconteceu tudo com o filho, né? Porque, meu Deus do céu, o filho ainda não chegou em casa. E muitas vezes o filho só estava o quê? Se divertindo com a namorada, né? Ele só estava numa festa, muitas vezes só o celular terminou a bateria, e ele esqueceu do tempo, mano, estava tão divertido que o tempo passou tão rápido, e ele estava lá se divertindo, quando ele viu, já era 6 da manhã, e muitas vezes o cérebro da gente, ele vai em busca de motivos, ou porquês, ou respostas. E normalmente as respostas são erradas. Normalmente a resposta que seu cérebro dá tem um vínculo muito mais com a emoção do que com a razão. Tanto é que quanto mais emocionalmente abalada a pessoa, mais a chance dela imaginar coisas ruins. Se eu estou emocionalmente estável, é muito mais fácil eu criar imagens boas do que possa estar acontecendo. Então, o nosso sentimento, ele leva um sentimento pode levar você a pensar em coisa ruim ou em coisa boa no final. Tanto é que tem até um exemplo muito legal. Tem um filminho que chama da Pixar, não sei se já viu, Divertidamente, né? Sim, E Divertidamente mostra bem isso, de uma maneira bem assim lúdica, como que quando eu estou mal, vamos imaginar, eu não estou bem hoje, estou triste. Se eu pensar num acontecimento feliz, talvez eu transforme o acontecimento feliz em tristeza. Porque eu estou no sentimento triste. Então, o meu sentimento triste vai inundar uma memória boa do passado. E é por isso que muita gente, quando está emocionalmente abalada, é difícil ela se lembrar de coisa boa. E muitas vezes ela até se lembra da coisa boa, mas quando pensa na coisa boa, ela acha, puxa, na época parecia legal, mas hoje eu já não sinto que foi tão legal. Então, porque a emoção que ela está trazendo atualmente vai modificar a memória dela, mesmo sendo uma memória boa. E é por isso que o Richard fala muito isso nos treinamentos dele. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer a pessoa se sentir bem consigo mesmo. Porque uma vez que ela está bem consigo mesmo, ela vai ter muito mais chance de encontrar a felicidade na vida dela. Memórias boas, por exemplo. Agora, se ela está mal, é difícil você pedir para a memória boa vir, porque não é congruente com o sentimento atual. Então, muda o estado emocional dela, faz ela dar risada, faz ela se sentir bem. E aí sim começa o trabalho, porque aí ela tem capacidade emocional de pensar no que é bom, refletir sobre aquilo que ela quer e imaginar aquilo que realmente vai trazer mais felicidade para ela. ótimo. Bom, temos uma pergunta aqui da Bel. Ela está perguntando, Cláudio, se é possível programar a nossa resiliência. Ou Com certeza. Eu reprogramar. acredito que tudo é programável, né? Resiliência é a capacidade, acho que, de se reerguer, né? É a capacidade de perceber que não é a primeira vez que eu caio, mas eu vou me levantar assim mesmo. E uma coisa que eu acho interessante é pessoas resilientes, normalmente elas não são afetadas tão fortemente quanto o estresse. Então, quando alguma coisa ruim acontece na vida delas, é como se ela não se abalasse. Né? Agora, a minha pergunta, que eu acho muito interessante é, tá, legal, mas como que... Pô, eu acabei de perder o emprego. Né? Como é que eu não vou me abalar emocionalmente? Ou melhor, como é que eu vou manter a minha resiliência sabendo que eu perdi um emprego?
Então, é óbvio que a maioria das pessoas vai começar a pensar, puxa, perdi meu emprego, não estou vendo ninguém querendo me empregar agora. E começa a pensar em bobeira. Agora, e se você for para o seu passado em busca de momentos que você achou que as coisas iam ser piores do que foram? Quantas vezes você se lembra de um momento do seu passado que foi horrível? Só que hoje você percebe que no final não foi tão ruim, no final você soube lidar, no final passou, no final, hoje em dia muitas vezes você até dá risada, nossa, quão preocupado eu estava naquela época e hoje eu não estou. Provavelmente o que está acontecendo hoje vai ser a mesma coisa. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu me preocupei tanto e passou. Olha, eu me preocupei tanto, fiquei tão estressado e hoje, ó, tô com um emprego melhor, as coisas mudaram para melhor e hoje eu estou mais forte, hoje eu estou mais preparado. Então, acho que uma estratégia boa de resiliência é buscar momentos do seu passado que você também achou que o mundo estava acabando e no final não acabou. E percebe que dessa vez não vai acabar de novo. Vai só mais uma transição que você vai ter para se transformar na pessoa que você é. E afinal de contas, se você olha para as coisas ruins da sua vida, não foram elas que fizeram você ser quem você é hoje? Então, muitas vezes, você olhar para o seu passado e perceber que coisas ruins fizeram você ser quem você é hoje, poxa, as coisas ruins que estão acontecendo hoje vão fazer você ser a pessoa que você vai ser amanhã. E a pessoa de amanhã provavelmente você vai amar bastante. É a pessoa que você vai se transformar. Então, acho que é uma boa estratégia de resiliência. É importante também a gente celebrar as conquistas, né, nem, mesmo que pequenas, porque assim, o cérebro, ele guarda muito, né, os episódios traumáticos. E se a gente começar a comemorar pequenas conquistas que a gente vai fazendo, a gente também vai acostumando o cérebro que a gente também tem conquistas, né? Isso também ajuda a resiliência, né? Não acha? Eu concordo que o cérebro ele precisa desse ganho emocional. Dessa felicidade, né? E muitas vezes as pessoas conseguem isso comendo chocolate, mas a gente consegue também ganhar isso percebendo os nossos pequenos ganhos. Tem até uma estratégia que eu gosto muito de usar quando eu entro em desespero, pegar uma folha de papel e anotar todas as competências que eu tenho, todas as coisas que eu tenho certeza que eu tenho como competência. E isso me dá um alívio de perceber, olha quanta competência eu desenvolvi. Isso ninguém me tira. Competência ninguém nunca vai te tirar. Pode tirar seu carro, pode tirar seu dinheiro, pode tirar até sua paz, mas nunca vão conseguir tirar suas competências. Então, pega um caderninho e anota todas as competências que você já adquiriu nessa vida. Todas as competências que você hoje pode ter certeza. Nossa, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso muito bem. Provavelmente você vai encontrar milhares de coisas. E repara nisso, percebe isso, que isso vai te dar a ferramenta necessária para continuar se construindo e percebendo que onde que essas competências podem ser úteis hoje. Né? Muitas vezes a gente se esquece do número de competências que a gente tem e começa a se desesperar pelo ambiente. Só que uma vez que você volta a focar naquilo que você tem e ninguém pode tirar, opa, eu tenho essa competência e eu consigo usar essa competência até se o mundo acabar. Eu sei que eu tenho essa competência, eu vou conseguir lidar com o que der e vier, eu vou saber lidar com essa competência. E essa estratégia de fazer uma anotação de competência é uma coisa que os Navy SEALs, Navy SEALs são grupos militares de alta performance, que normalmente são 5 ou 6 pessoas só, que vão para um ambiente específico para resolver um problema, enfim, tem um objetivo bem específico. E normalmente eles usam essa estratégia quando, por exemplo, eles estão no meio da batalha, estão no meio de um local e eles estão começando a não saber o que vai acontecer. Puxa, estamos aqui no meio da selva, não sei o que vai acontecer. Não sei para onde a gente vai, perdi a bússola, não sei onde é que está o inimigo, começa a ter incertezas. A primeira coisa que eles fazem vamos pegar todo equipamento e fazer uma lista de todos os equipamentos que a gente tem. Vamos verificar tudo aquilo que a gente tem de mantimento. Vamos identificar todas as competências que a gente tem. E uma vez que eles olham para aquilo que eles têm,
o foco deles muda para aquilo que eles não têm. E eles voltam com um mindset muito mais vantajoso e que traz muito mais competência. Ok, nós temos isso, nós temos aquilo, começa a fazer um planejamento com base no que eu tenho, e não um planejamento com base no que eu perdi. Não, isso é maravilhoso, é um tema que eu gosto de trazer sempre, fiz algumas lives que eu mencionei isso, sempre olhar para o que a gente tem, né? Mesmo que tiver que começar a pegar o currículo lá para lembrar do que você foi bom no passado, as coisas que você fez de bom, né? Para dar uma animada para começar a colocar todas as competências, mas escrever eu acho maravilhoso. A gratidão, bom, alguém tá falando... Inclusive a gratidão também é uma técnica que tem um efeito similar, porque você está olhando para aquilo que você tem e agradecendo. Né? Então, ela tem uma função bem parecida com isso. Eu acho que ela está bem na base de tudo, gratidão. Eu gosto muito de usar gratidão. Bom, a Bel está perguntando aqui, se afastar de pessoas negativas é egoísmo ou sobrevivência? nem egoísmo, nem sobrevivência, é inteligência. Chama-se inteligência, não é nem egoísmo, nem sobrevivência, é inteligência, tá? O problema das pessoas negativas é que elas, muitas vezes, elas fazem a gente pensar de maneira negativa também. Óbvio que hoje a gente consegue se blindar. Quem sabe um pouco de PNL tem algumas ferramentas para conseguir se blindar. Então eu consigo manter um relacionamento talvez com pessoas negativas, mas elas não me afetam mais, porque eu estou usando, por exemplo, do metamodelo, né, dentro de mim mesmo. Então, eu ouço, mas ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a bobeira, eu já estou ressignificando na minha cabeça. Eu já estou percebendo, né, a falácia que existe na comunicação dessa pessoa, por mais que eu não expresse para essa pessoa, mas dentro da minha cabeça eu estou usando. Então, o metamodelo é uma ferramenta, na verdade, todas as ferramentas de PNL, a que eu mais gosto é o metamodelo, de todas, assim, de todas. Eu acho que se você tem um metamodelo bem feito, se você tem consciência de como ele usa, todo o resto, todas as outras técnicas funcionam muito melhor também. E o metamodelo também é fundamental para aumentar a resiliência, que é o que a gente estava falando, né, Cláudia? Sim, sim. Porque, por exemplo, quando eu converso com pessoas que dizem sempre, essa é uma sempre. Que dizem, sempre que eu viajo, toda vez que eu viajo, eu perco minha mala. Né? Todo mundo. As pessoas são uma má pessoa, entende? Assim, são todas generalizações que, assim, quando você conhece a PNL, você fica um pouco, né? Fica difícil, porque, na verdade, não é assim. Todo mundo tem o lado bom e tem o lado ruim. Será que existe alguma vez, né? Vamos fazer um exemplo aí de metamodelo. Eu vou fazer, então, uma generalização e você faz o metamodelo. Aí o pessoal aí que não conhece entende o que é você metamodelo. Prestar atenção na linguagem. Por quê? Porque a gente mesmo acaba acreditando no que a gente fala. Por isso que a gente tem que... A gente? Todo mundo? Exato, todo mundo acredita. E nós mesmos, que é o pior, né? A gente acredita. Porque aí eu atraio mais, né? Se eu acredito que toda vez que eu viajo eu perco minha mala, toda vez vai acontecer, não é verdade? Então, por exemplo, se eu chego e falo... Exato, eu falo pra você, Cláudio, nossa, Cláudio, toda vez que eu vou pro Brasil, eu perco minha mala. Aí você vai me metamodelar, o que você vai dizer? Primeira coisa, eu falaria, nossa, que azarada que você é. Para quebrar, acho que nunca acho que a pessoa vai esperar ouvir nossa, você é realmente azarado, hein? Agora, teve alguma vez que isso não aconteceu com você? Isso, sempre. Essa pergunta que eu queria. Teve alguma vez que isso não aconteceu com você? Então eu estou buscando pelo menos um contra-exemplo. Não, sabe que tem? Sabe que tem? Na verdade, acho que eu exagerei. Como que foi? Foi ótimo não ter minha mala extraviada.
E qual era a mala que você não perdeu? Como é que ela era? Ela era, ela era cor-de-rosa. Eu viajei com uma mala que era cor-de-rosa, que ela tinha uma cor diferente, que eu achei que podia, tipo, chamar atenção, não sei por quê. Eu peguei uma mala Ah, cor-de-rosa e naquele vez eu não. e ela te chamou atenção. Ela me chamou atenção e talvez ela chamasse atenção, tipo, das pessoas que estivessem carregando, aí eles teriam que ter mais cuidado com a mala. Ó, ótima estratégia. Compra só mala que chama muito atenção. Ai, que certo. Bom, a gente tá. Tem um pessoal aqui, Plínio, um pessoal maravilhoso entrando, muito pessoal fazendo elogios aí para você. Bom, a gente está quase no fim da live, tem 5 minutinhos. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Você pode falar um pouquinho? Eu tenho uma pergunta aqui. Você pode falar um pouquinho da distorção? Claro, distorção tem a ver com criatividade. É a habilidade do cérebro ter criatividade. Olhar alguma coisa e encontrar algo ali dentro que não é aquilo. Então, é o que fez a gente evoluir. É o que fez, por exemplo, o homem da caverna olhar para um pássaro que tinha mais enfeite e, olha, vou também ter mais enfeite porque isso vai me atrair mais mulheres. Né? Olhei que o leão consegue comer até o miolo da carne e eu percebi que é porque ele tem a garrinha. Então eu vou pegar uma madeira, eu vou pegar alguma pedra que pareça a garrinha para cutucar ali e também pegar o resto da carne como o leão faz. Então, daí que veio a distorção. Eu olho alguma coisa e eu estou usando da criatividade para modificar a minha vida. E a distorção pode também ser negativa. Né? Então, por exemplo, eu olho alguém, por exemplo, que, sei lá, alguém mandou um e-mail para mim e o e-mail ele era muito curto, um e-mail bem curtinho. Vamos imaginar que alguém mandou um e-mail curto e grosso, né? E na hora eu dou o significado. Ele não gosta de mim. Ou melhor, eu estou olhando um e-mail curto e estou dando um significado para isso. Olha, isso significa que ele não gosta de mim. Ou ela não me ligou, não me ama mais. Então, toda vez que você dá significados para as coisas, você está usando da distorção, porque um e-mail curto é apenas um e-mail curto. Nada mais do que um e-mail curto. E toda vez que você olha o e-mail curto e tem um pensamento diferente do que é isso, você está distorcendo. Eu estou olhando, e-mail curto significa que ela não me ama mais. Quando eu recebo e-mail curto, eu me sinto mal. Ou melhor, isso tudo é o quê? Uma reação interna da realidade. Então, toda vez que você tem uma reação interna de alguma coisa que aconteceu, você está distorcendo a realidade. Então, eu estou no carro, dirigindo meu carro, e de repente alguém fecha meu carro, no meio da estrada. Eu posso distorcer de duas maneiras. Nossa, ele não me viu. Coitado, devia estar com pressa. Deixa ele ir. Talvez eu tivesse pensado de outra maneira. Nossa, ele fez de propósito. Eu consigo até ver ele dando risada da minha cara agora. Eu vou ir atrás dele e vou fechar ele também. Os dois estão errados. Os dois estão distorcendo a realidade. Porque a realidade era o quê? Um carro me fechou. O resto tudo que veio é distorção. Distorção achando que ele não me viu, que ele estava preocupado, que ele era uma pessoa boa, ou ele me viu e ele fez de propósito. Então, normalmente, quando a gente olha a realidade, a gente dá um significado para a realidade, a gente está distorcendo. Então, o segredo é ficar se aberto para as possibilidades, né? Uhum. Sim. O que em mim faz da realidade um problema? O que em mim faz da realidade um problema? Se você tiver um problema. Se você tiver um problema, isso é um problema, eu acho. Se você achar... Você pode reformular a pergunta aqui pra gente? Que é não Marlene, peguei né? não peguei direito a pergunta. O que em mim
faz da realidade um problema, né? Ah, por exemplo, se alguma coisa fora de mim está errado, eu sei que agora eu entendi o que ela quer dizer. E quer dizer que alguma coisa dentro de mim está errado. Entende? Se eu estou reagindo tão, por exemplo, pode ser isso que ela quer dizer, eu acho. Se eu estou reagindo de uma maneira tão estressada a essa situação, né? Ou se eu estou atraindo esse tipo de situação, né? O que que eu posso fazer para evitar esse tipo de coisa? Por exemplo, Tá, tá. para evitar esse tipo de estresse. Então, vamos supor que talvez eu fique mais estressado porque eu não saio de casa no horário. Aí eu pego o trânsito e me estresso. Então, eu não posso controlar o que o outro está fazendo, não posso, Perfeito. não tenho domínio sobre o outro, mas sobre a minha emoção e sobre as ações que eu posso fazer na minha vida para que eu possa viver melhor. Então, o que eu posso fazer viver melhor? Tá. E essa foi boa, Marlene, porque na verdade eu sou muito estressada no trânsito. Eu sou. Hum. Então, assim, se eu sair de casa no horário, a tendência que eu me estresse menos vai ser maior, porque eu não vou estar com pressa, entendeu? Então, Outra eu vou estar coisa que mais eu posso relaxada. fazer, por exemplo, Marli, o que que teria que acontecer para você, mesmo no trânsito, se sentir bem? Ai, eu teria que ter certeza que eu estou usando o meu tempo de um bom modo, entendeu? Porque, assim, ficar parada, esperando o trânsito, parece que, assim, perder tempo. Então, se eu Uhum. tivesse, né, como aproveitar o tempo, saber que eu estou aprendendo alguma coisa, que eu estou estudando, que eu estou usando o tempo para alguma coisa, eu ia ficar mais confortável. Como, por exemplo, se eu sentar num trem, ou num ônibus, ou num metrô, eu vou ficar tranquila, porque eu vou ter meu livrinho para ler, entendeu? Alguma coisa para estudar. Mas no carro, não. No carro você. Algumas pessoas usam o carro com um audiobook para, enquanto estão no Hum, carro, ficar ouvindo o livro que mais gosta. Mas isso só pode ser uma algumas maneira. pessoas. É, pode ser que isso seria interessante, fosse interessante. Agora, se alguma coisa acontecesse na sua vida, o que seria que faria você mudar a sua ideia sobre tempo, perda de tempo no carro? Imagina que alguma coisa aconteceu na sua vida. E se essa coisa tivesse acontecido, o que que Hum, seria que faria você mudar completamente essa concepção de estar no carro perdendo o seu tempo? nossa, não tenho ideia. Tá. Não, Que eu só tô criando perguntas para te colocar num ponto de vista que talvez você nunca esteja ou nunca tenha é, passado. Então, o que que teria que acontecer, ou melhor, se alguma coisa tivesse acontecido na sua vida, por melhor ou pior que possa ser, o que que seria uma que faria você pensar, nossa, tipo, eu não ligo mais de ficar no carro, por exemplo, no trânsito. Eu deixar você, muito pelo contrário, você começaria a gostar de ficar no trânsito, né? Porque você vai estar aproveitando mais, enfim. Então, o que eu tô são perguntas, né, que fazem você ter talvez que se eu se tivesse colocar numa tido, posição diferente. talvez se Fala. eu tivesse tido um acidente de trem, por exemplo, que acontece, né? Acidente de trem. Então, se você Talvez tivesse um acidente de trem e um você trem. percebesse, nossa, eu prefiro pegar um carro mesmo no trânsito que pelo menos eu tô seguro. Eu vou mais seguro porque depende de mim, né? Eu posso estar mais no controle. Eu acho que seria uma alternativa. Mas a PNL é isso, né? Fazer perguntas que a gente não está acostumado a ouvir para que a gente possa ter um insight e mudar a nossa opinião, o nosso modo de ver o mundo, a situação e ver um pouco mais, né? Ver além. É isso mesmo. É isso mesmo, Marley. É isso mesmo. Que ótimo. Bom, exatamente, mindfulness, né, Marlene? Ficar aqui no momento presente. É o aproveitar no trânsito. É. Essa é a solução ideal, completamente. Mindfulness, pensar na própria vida, ter o seu momento de paz, que afinal de contas, né, não tem ninguém te chateando ou falando no seu ouvido no trânsito, você está lá quieto no seu carro. Né? Então, o que uma pessoa que gosta de andar no trânsito pensa? Né? E se você Momentos pensasse bons, dessa mesma passando. maneira? Né? O que uma pessoa. Vamos encontrar alguém que gosta de ficar no trânsito.
e entender a cabeça dessa pessoa, né? Modelar. Modelar a pessoa, exato. Mas aí a gente tem que querer mudar, né? Eu acho que nesse caso eu não quero mudar. Ótimo, gente. Bom, eu vou pedir para você, Cláudia, a gente está já estourado em 5 minutos. Você pode falar um pouquinho da sua escola, dar os seus contatos, se o pessoal quiser te contatar. Claro, para entrar na minha escola, na verdade, o site é o sipnl.com.br, tá? sipnl.com.br. E aí lá você vai ter ali todos os cursos que eu tenho, minha agenda, enfim. E também me seguir no Instagram, né? Acho que o @claudiolarapnl, você me segue lá, eu falo, tenho conteúdos, inclusive muitas vezes eu reposto algumas lives que eu faço com pessoas como Marli, e gravo pedaços e deixo lá disponível para as pessoas poderem rever ou rever algumas partes. E lá acho que grande parte do conteúdo meu hoje em dia está no Instagram, e também tem canal do YouTube, que também eu tenho alguns vídeos que eu recoloco lá no YouTube. Então acho que por ali você me encontra fácil. Ótimo, obrigada. Lembrando mais uma vez, vou dar uns recadinhos aqui, que nós somos, essa live foi organizada pelo Comitê Saúde e Bem-Estar do Núcleo Mulheres do Brasil. Vocês podem acompanhar os eventos, também nosso principal canal de comunicação é o Instagram. Pode se juntar a nós como voluntárias, se vocês quiserem. Estamos no Brasil e em vários países do mundo. E você pode participar de diferentes comitês. Temos comitês de trabalho, carreira, saúde, direitos da mulher, enfim, vários comitês. Agradecer de novo a Fernanda e a Nath da comunicação, o pessoal do colegiado e a Andréia, que dá sempre muita força pra gente. E agradecer ao pessoal que participou. Essa live vai ficar gravada no perfil do Grupo Mulheres do Brasil. E depois eu vou colocar lá também no Facebook. Foi um prazer conversar com o Cláudio sobre o PNL. Esse é um assunto que eu adoro. Lembrando que o Cláudio, tenho certeza que vai estar disponível para responder alguma pergunta. Eu também, que eu também sou uma fã da PNL. Gosto muito para ser utilizada nesse lado aí da terapia. E eu agradeço a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. E boa tarde para quem está no Brasil. Beijão. Tchau, tchau, Marli. Obrigado. Obrigada. Abraço. Obrigada. Tchau.